Mateus capítulo 6, versículo 9. Hoje no versículo 9, Jesus nos dá, no 9, 10, 11, até o versículo 13, ele nos ensina aqui a oração, conhecida como oração dominical, mas nós conhecemos ela como o Pai Nosso. Uma pessoa que não tem o mínimo conhecimento de Deus, ele pode não conhecer o Evangelho, ele pode não conhecer a graça, mas o Pai Nosso, ele conhece. Jesus começou assim: portanto, vós orareis dessa forma: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores, e não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Começou a oração assim, versículo 9: Pai nosso. O Pai, e quem é o Pai? O Pai é Deus. Então, se você vai começar uma oração, você tem que começar com o Pai. Quando Jesus fala Pai, ele está engrandecendo, ele está trazendo aqui uma palavra solene, pública, de soberania. Olha, Pai nosso, mas ele não pensa nele mesmo. Jesus, naquele momento, ele eleva os olhos para o céu e ele começa a pensar somente em Deus. Então, quando você começar uma oração, eu posso só falar Pai Nosso, mas olha, ele fala mais coisa: Pai Nosso que estais nos céus. E ele que não precisava falar muita coisa, porque também é Deus. Neemias começava a oração: Senhor, Deus dos céus, Deus grande, tremendo, que também guarda o conserto e a benignidade. Primeiro, ele exaltava a Deus. Então, se você vê uma pessoa na oração dizendo: Deus, Deus Todo-Poderoso, Deus grandioso, mas não seja hipócrita, não faça por fazer, que seja a sua expressão da verdadeira adoração a Deus. Então, comece com Deus. A sua oração deve seguir o exemplo de Cristo. Ou nós somos egocêntricos, porque eu não sou como aquele que rouba, que xinga, que bate, que mata. Ou a pessoa faz a autocomiseração, só quer falar de sofrimento, de dor, de necessidade, de decepção, de angústia. Ora, você está conversando com o Pai, está conversando com Deus. Reverencie o tratamento, Pai. As duas primeiras palavras juntas, vamos ver aqui no versículo 9, não é só Pai. Jesus olhou e disse assim: Pai Nosso. E por isso, por essa frase, é que vem aquela sandice da paternidade universal, da fraternidade universal. Deus é Pai de todos, o mundo inteiro, todo mundo é irmão. Quando Jesus disse Pai Nosso, aqui no capítulo 5, no começo, para quem que ele está se referindo? Ele está se referindo bem-aventurados. Então é os bem-aventurados, é os filhos do reino, aquelas pessoas convertidas que já tinham recebido a Cristo. É para eles que Jesus está dizendo: olha, quando vocês orarem, vocês podem falar Pai Nosso, vocês já são filhos de Deus. Quem é filho de Deus pode chamar Deus de Pai. Quando ele ressuscitou Lázaro, as mulheres incrédulas chorando, os homens incrédulos chorando, tinha uma meia dúzia de crentes lá, tinha crente e descrente. Então ele não falou Pai Nosso na oração, ele falou: Pai, graças te dou porque sempre me ouves. Eu sei que o Senhor sempre me ouve. Ele não disse Pai Nosso. Aqui ele podia dizer Pai Nosso, mas não era sempre que ele podia dizer, que somente e tão somente aquelas pessoas que recebem Jesus é que são filhos de Deus. Quem fala que todos são filhos de Deus está ofendendo o próprio Deus, está chamando Jesus de mentiroso, porque quando eles falaram Deus é nosso Pai, Jesus não, Deus não é vosso Pai, vosso Pai é o diabo. Quem não recebe a Cristo ainda pertence para o reino de Satanás. E aí no capítulo 1, versículo 12, Jesus disse assim: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Quem que tem o poder de ser feito filho de Deus? Os que recebem a Cristo. Só, então somente. Se a pessoa creu em Cristo, sim, ela pode olhar e dizer assim: eu sou filho de Deus.
E se ela não recebeu a Cristo? Ela é uma criação de Deus. Voltando lá para o nosso texto, lá no livro de Mateus, então, no capítulo 6, no versículo 9, Jesus disse: Pai nosso, porque ele estava no meio de todos os crentes ali. Aí ele acrescentou mais uma frasezinha: Pai nosso que estais no céu. É significativo que o nosso Senhor, ele lembrasse naquele momento que Deus estava no céu. Olha o versículo 8. Também Deus é chamado de Pai. Aí o capítulo 6 do livro de Mateus: Não vos assemelheis aos gentios, porque Deus, o vosso Pai, sabe o que tendes necessidade, antes de lhe pedirdes. Deus não vai se comover com as suas vontades próprias. Ele já tem a vontade dele estabelecida. Ele é um Pai soberano. Veja esse versículo 8 aqui, que fala assim: olha, Deus, o vosso Pai, ele sabe de que tens necessidade. Não é o que você quer. Deus sabe o que você quer, o que você está pedindo. Ele sabe isso também. Mas o que Jesus quis enfatizar é que esse Pai Celestial, ele sabe o que você precisa. Quando você se chega em oração e fala: Pai nosso que estais nos céus, você está dizendo: Senhor, segundo o teu padrão, segundo o que o Senhor sabe, o Senhor conhece. No livro de Efésios, capítulo 3, versículo 20, ele diz: ora, aquele que é poderoso para fazer tudo, muito mais abundantemente, muito mais do que pedimos e do que pensamos. Graças a Deus, ele não é um Pai segundo o padrão humano. Ele é um Pai que está nos céus, porque ele faz muito além do que você pensa, do que você pede. Esse é o padrão de Deus. Esse é o padrão de vida. A partir do versículo 9, ali, do final do versículo 9 até o versículo 13, nós temos 7 pedidos. O primeiro, o segundo e o terceiro pedido nós chamamos o bloco da adoração. O quarto, o quinto, o sexto e o sétimo pedido é o bloco da necessidade humana. Repare só, final do versículo 9: santificado seja o seu nome. Esse é um pedido. Só que é um pedido que faz parte do bloco da adoração. Versículo 10: venha o teu reino, faz a tua vontade. Mais 2 pedidos. Então esses 3 pedidos, quais? Santificado seja o seu nome. Segundo, venha o seu reino e seja feita a sua vontade. Isso aqui completa o bloco, que é o bloco da adoração, o bloco da honra, da petição de glória, em glorificar o nosso Deus. Os últimos 4, se você reparar aí, vamos dar uma olhadinha, fala sobre a necessidade do homem. Primeiro, é o pão nosso de cada dia, ou seja, supre as nossas necessidades. Depois fala que devemos pedir perdão, e depois não nos deixe cair em tentação, e por fim, que nos livre do mal. Todas essas 4 tratam da necessidade humana. Nós vamos ver somente esses 3, os 3 primeiros, o bloco da adoração. Uma curiosidade desse bloco da adoração e o bloco da necessidade é que metade da oração é gasta em adorar Deus, e a outra metade da oração é gasta em pedir das nossas necessidades. Agora, pense bem na oração que você faz. Será que metade é meio a meio? O que você ora, pede, agradece, o seu louvor a Deus, agradecimento à soberania, aos atributos de Deus, isso impacta com aquilo que você pede, ou você mais pede do que agradece, do que louva a Deus? Você tem aqui, meus irmãos, primeiro, que a abordagem referente à honra e à glória de Deus toma o primeiro lugar, e a abordagem sobre a nossa necessidade material e até a nossa necessidade espiritual, ela fica em segundo lugar. Primeiro Deus, depois a nossa necessidade e a necessidade do próximo. Sempre primeiro Deus. Isso deve ser uma referência, isso deve nortear todas as nossas orações. Primeiro Deus.